Oi! Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco do processo de indução dos comportamentos básicos de sentar e deitar, tá? Em geral, a gente divide todo esse processo de ensinar um comando para o cachorro em 3 fases, né? Na primeira, eu quero que o cachorro repita aquele comportamento com confiança, e aí a gente chama isso de capturar o comportamento. Em geral, a gente induz para esses comportamentos básicos, é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Mas depois ainda tem mais algumas fases, tá? Depois de induzir, que a gente faz sem falar nada pro cachorro, a gente simplesmente quer que ele repita aquele comportamento, que ele consiga chegar nele e fique, a gente diz que ele está oferecendo para você aquele comportamento sem parar. Depois disso é que a gente vai associar uma palavra e um gesto, ou um ou outro, ou os dois, para aquele determinado comportamento. Depois disso, eu ainda preciso aperfeiçoar esse comportamento, esse comando para situações diferentes, né? Então, pode ser o ambiente, pode ser a posição que eu estou em relação ao cachorro, pode ser receber ou não a recompensa, ficar mais tempo, ou sair de perto. Tem milhões de coisas que é você que vai decidir aí o que você quer treinar, o que você precisa, mas é um passo muito importante do treinamento. Então, vamos mostrar para vocês aí o comecinho. Eu vou mostrar agora um pouquinho como que é a indução. O mais comum e normal é você induzir com um biscoitinho na mão, tá? Então você leva o cachorro para a posição ou para o movimento que você quer, fazendo ele seguir um petisquinho. Yuka, vem cá. Tá? Então aqui, né, a gente movimenta o cachorro, com isso ele pode fazer diversas coisas, né? Quando é filhote, a gente gosta inclusive de acostumar ele a ser movimentado, né? A entrar em várias posições simplesmente seguindo o petisco. A gente pode até recompensar o cachorro por ele estar assim, seguindo um pouquinho para ele ficar mais molinho. Então a maioria das pessoas já sabe, né? Então para sentar, a gente faz o cachorro olhar para cima, ele senta. Para deitar, a gente vai levando o cachorro para baixo, ou na posição sentada, ou em pé, tá? Normalmente é bom até fazer as duas coisas. Então quando o cachorro está em pé, levar ele para baixo, esperar o bumbum cair também. E quando ele está sentado, tá? Cachorro muito grande, é mais fácil primeiro ensinar a sentar e depois ir levando ele para baixo com o petisco. E clicar sempre ou no movimento ou quando ele já chegou na posição que você quer, tá? No começo a gente pode clicar no meio do movimento. Então eu tô aqui para ele deitar, eu posso clicar no meio e recompensar quando ele chega na posição. Depende de como você consegue fazer. O que não se pode fazer é tentar colocar fisicamente o cachorro na posição. Então eu não posso empurrar o cachorro para sentar, nem para deitar, né? Misturar métodos é muito ruim. A gente acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra, tá? Então o cachorro tem que fazer tudo por conta própria. E o que vale às vezes é a gente mudar um pouquinho o ambiente para ajudar a gente, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, o que eu estou fazendo agora é ajustar o ambiente para ficar mais fácil para treinar um determinado comando. Então, por exemplo, quem já ensinou um cachorro bem baixinho a deitar sabe a dificuldade que é. Por exemplo, um dash, um basset round, às vezes é um pouco difícil. Mas se a gente coloca ele, por exemplo, em cima do sofá para ensinar, e aí eu consigo trazer minha mão para baixo do nível do chão, né, que seria o nível do chão, eu acabo conseguindo. Deixa eu pegar o clicker aqui que eu tô sem, para mostrar para vocês. Então até às vezes para sentar mesmo, assim, você limitando o espaço, fica um pouquinho mais fácil, né? Então para deitar, eu vou trazendo, clico, quando chegar na posição eu recompenso. Então essa é uma maneira de às vezes ajudar. E controlar o ambiente tem várias maneiras, né? Não só isso, mas às vezes levar um cachorro para perto de uma quina, um cachorro que está tendo dificuldade para sentar, né? Se o bumbum dele chega perto da parede, ele não anda para trás, que é o que acontece quando o cachorro está tendo dificuldade para sentar. Então esse tipo de coisa é super válido. A gente usa o tempo todo. Bom, então você viu aí, né? Induzir o cachorro a sentar e deitar não costuma ser difícil, mas quem já treinou bastante cachorro aí já encarou algumas grandes dificuldades. Então, mesmo nesses comportamentos bem simplesinhos, tem hora que a gente tem que dividir em partezinhas também. Dobrou um pouquinho o joelho, ou mudar o ambiente, como eu expliquei. Então, isso acontece. E aí, depois, a gente vai, então, associar a palavra e o gesto. Então, já vou mostrar para vocês aí um exemplo.
Bom, então, quando chega o momento que a gente está com o cachorro fazendo aqueles comportamentos com bastante facilidade, eu tenho uma confiança de que ele vai fazer, ou com um gesto muito pequeno, né? Porque o gesto de induzir, né, acaba virando o gesto que vai ser o comando. Então aqui no senta é a mão normalmente para cima, tá? Assim, né? Não é, no caso dela não é, mas a maioria das vezes é. Então a gente mão para cima é o senta, né? E apontar para baixo o deita. Então apontando para baixo o cachorro deita. Para criar o gesto, a gente vai afastando, tá? Isso já é um dos erros que as pessoas costumam fazer, é não afastar a mão. Então, eu preciso afastar aos pouquinhos a mão, né? Então, vamos lá. Né? No deito, eu quero fazer deitar. Então, eu vou um pouquinho mais longe do nariz do cachorro. Eu começo um pouquinho mais longe, né? E vou vendo, ó, tá vendo? Ela nem tá fazendo tão fácil assim, porque ela não conhece tão bem os comandos de gesto para esses, né? Então, vamos lá. Eu vou tentando fazer de mais longe e eu vou tentando fazer também fingindo que eu tô com o petisco, mas sem estar com o petisco. Tá? Esse é um passo importante que a gente está ensinando. Vamos lá? E aí, né? Então eu estou apontando para baixo com o dedo, pode ser com a mão inteira, você vai escolher o gesto que você quer fazer. Né? E no senta. Então tá vendo como esses comandos são complementares? Né? Porque eu consigo pedir um e depois o outro, e aí o cão vai diferenciando, tá? Sempre clicando no momento que o cachorro chega na posição que você quer. Né? Tirar o petisco é logo que você conseguir, tá? Tirar o petisco da mão e passar a pegar da... Certo? Então a gente vai tentando distanciar bem aos pouquinhos no caso do cachorro tá começando, mas é um passo muito importante e a gente não pode voltar atrás no mesmo ambiente, tá? A gente sempre tem que pensar em passos pequenos, mas que sempre vão aí melhorando. Ficou fácil? Eu posso colocar a voz aí, escolher a palavra que eu vou usar e associar a esse comportamento. Quando eu vou colocar a voz, a gente tem que prestar atenção em usar essa palavra antes de fazer o sinal que o cachorro já conhece. Tá? Porque da mesma maneira que eu falei quando a gente associa o clicker, a gente quer que ele seja o primeiro sinal para o cachorro, a palavra tem que funcionar da mesma maneira. Ou o cachorro não vai prestar atenção nela. Eles preferem prestar atenção no movimento, é muito mais natural. Então eu tenho que me concentrar bastante nisso para dar certo. Né? Então eu vou falar a palavra, senta, aqui ela já ia sentar de qualquer jeito, ótimo. Né? E a mesma coisa, deita. Tá? Provavelmente o cachorro não vai deitar como ela já conhece bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai explicar aí quem é. Vai falar a palavra, deita e depois fazer o sinal dando uns 2 ou 3 segundinhos. É importante, depois que a gente fala a palavra, a gente dá um tempinho para o cachorro se adiantar e mostrar pra gente que ele sabe. Tá? Se eu faço tudo junto, e isso muita gente faz tudo junto, ou fica repetindo a palavra até o cachorro resolver obedecer, é muito importante fazer dessa maneira. Então senta e depois o sinal. Tá? Mesma coisa pro deita. Deita. No caso não tá dando para mostrar, mas é bem por aí. Bom, e por último, a gente vai aperfeiçoar aquele comando para o nível que você escolher, né? Mesmo o comando mais básico de sentar e deitar, mesmo com cachorros que treinaram por muito tempo, que são profissionais, competem, a gente treina a vida inteira. Nunca tem um limite. Agora ele faz perfeitamente, eu vou esquecer. Não, a gente sempre tem o que aperfeiçoar, né? E é uma decisão sua, o que você quer fazer, até onde você quer chegar. Mas o senta, principalmente, a gente usa muito na rua, usa muito com a educação em casa. Depois eu posso mostrar um pouco mais, assim, como que a gente pode usar esses comandos para ajudar na educação do cachorro. Mas eu sei que todo mundo aí tem trabalho para fazer com esses comandos e não deixem de treinar, tá? Outra coisa, assim, que eu vou falar rapidinho é quanto ao tempo que a gente treina e o que a gente treina. Então, a gente sempre vai treinar por muito pouco tempo, 3 minutinhos, né? Aí depois daqui a 1 hora, meia hora, você pode fazer de novo. Você pode fazer várias sessões, mas se elas forem curtas, o seu cachorro vai aprender bem mais rápido, vai ser bem melhor para ele. Então a gente recompensa bastante em sessões muito curtas e depois volta a treinar de novo. Algumas vezes a gente treina 2 comandos ou mais ao mesmo tempo, né?
Mas no começo, quando a gente está querendo ensinar uma coisa nova, é importante a gente se concentrar naquela sessão e ficar naquele comando para o cachorro conseguir avançar, né? É com a repetição e com essa tentativa do cachorro se adiantar que ele avança. Então a gente precisa se concentrar nele. Se a gente treina outro, tem que ser esse tipo de comando aí complementar, que você vê que ele está ajudando e não atrapalhando. Senão o cachorro não consegue saber o que a gente quer e não vai se adiantar, e a gente não vai poder usar isso para avançar aí no treinamento. E aí depois que o cachorro já entende bem o comando, eu vou passar para a última fase do treinamento, onde eu preciso aperfeiçoar e generalizar esse comportamento em outras situações, outros ambientes e outras posições em relação a gente. A gente às vezes não imagina, mas é completamente diferente do cachorro ele sentar na minha frente ou ele sentar aqui do meu lado. Então vem cá, Ita, aqui ó. Tá? Senta. Tá? Ela fez aqui meio torto, mas eu posso ir, né, mostrando pra ela que eu quero. Bom, agora senta. Eu quero que sente do meu lado. Né? E aí é o que você achar que você precisa fazer, né? Como eu tô gravando esses vídeos aqui pro pessoal que trabalha com atividade assistida por animais, é importante saber posicionar o cachorro, porque ele sente em várias posições. Então, eu saber posicionar o cachorro é uma coisa que vai ajudar muito no trabalho. Então, colocar ele do lado, senta. Tá? Então, saber sentar do seu lado. Tá? Ensinar a seguir a mão. Aqui, ó, minha mão tá fechada sem petisco. Também é legal ensinar isso pra ensinar o cachorro que ele vai ser posicionado dessa maneira. Isso é muito, muito útil. Tá? E o cachorro vai sentar e deitar na posição que eu quero. Então, vou colocar ela aqui do meu lado. Senta. Que coceira. E aí, recompensar. Deita. Tá vendo? Ó, ela ficou muito ligada aqui na minha mão e não deitou. Eu não vou recompensar. Deita. Aí eu vou clicar e recompensar. Muito bem. Tá? Outra coisa que eu tenho que aperfeiçoar nos comandos é o tempo que ele fica naquela posição. E isso tem que ser muito pouco a pouco. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Senta. Eu cliquei errado. Pode reparar, eu escolhi um tempo para clicar e acabei me adiantando. Isso acontece com todo mundo. Né? Então, vamos lá. Deita. E aí eu vou esperar 3 segundos para clicar. Tá? Então, senta. Tá? Isso para evitar até que o cachorro se adiante demais. Isso é um treinamento que parece simples, mas não é, porque o cachorro sempre quer se adiantar e ele tem que saber continuar nessa posição. Então eu estou recompensando ela por continuar na posição que eu quero. Da maneira que eu treino, o clique indica para o cachorro que ele pode sair. Tá? Tem gente que treina diferente. Eu prefiro dessa maneira. Mas se o cachorro continuar na posição, às vezes eu gosto de recompensar. Eu gosto de mostrar para ele, legal você continuar na mesma posição. Tá? Então vamos lá, senta. Ela não senta muito bem quando ela está na posição deitada, então eu teria que melhorar esse comportamento. Tá? Então, eu vou treinar aqui dela continuar na mesma posição. Deita. Senta. Vendo? Agora ela já sentou só com a palavra. Eu não recompensei o deita porque eu não tinha pedido, mas eu usei isso depois pra fazer ela, tá vendo? Se ela deitar e eu não pedir, eu não vou recompensar. Isso faz parte do treinamento. Senta. Tá? Eu demoro cada vez um pouquinho mais. Então, você tá vendo que ela não tá sentando quando ela tá deitada, normalmente? Então, eu dou um tempinho pra ver se ela senta sozinha. Se ela não senta, eu faço o sinal. Deita. Tá? Outra coisa, né? Eu tô vendo que ela tá muito ligada na minha mão. Né? Então, o que eu posso fazer? Senta. Movimentar um pouco a mão e ver se ela continua na posição. Então, vou fazendo testes para ver se o cachorro tá bem ou não. Né? Sempre testes que eu sei que ele tem chance de se dar bem, né? Eu não quero que o cachorro erre, eu quero ajudar ele a acertar, mas ir aumentando a dificuldade. Deita. Tá? Então eu posso me mexer um pouquinho. Você tá vendo que isso já é um caminho pro fica. Senta. Então eu posso mudar minha posição em relação ao cachorro. Tudo isso
então agora ela rastejou, não era o que eu queria, eu não vou recompensar. A gente pode recomeçar. Deita. Tá? Então é isso. Pensem nisso, mesmo com os comandos que o seu cachorro já faz, e tentem fazer essas variações e testar e aumentar o tempo e mudar a sua posição e pensar se o cachorro está respondendo rápido. A gente sempre escolhe só uma das características daquele comportamento para treinar. Então eu treino, de repente, a rapidez que o cachorro faz e me concentro nisso. Aí depois eu me concentro no tempo que ele fica, aí depois eu me concentro em sair de perto, uma coisa de cada vez, e depois juntando aos pouquinhos, sabendo que o cachorro tem uma chance muito grande de acertar.